Olá, comunidade, sejam todos bem-vindos a mais um TV Câmara. Eu sou o Theo Reis Machado, diretor de comunicação aqui da casa, e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para Gramado, o nosso turismo. Porque o mês de julho ele veio com tudo, né? Com ele vem o frio, os casacos e os milhares de visitantes para a cidade. A expectativa da prefeitura é que a cidade receba até o final desse mês mais de 800 mil visitantes. E para entender um pouquinho mais deste movimento, hoje eu recebo aqui a Lisa Gottschalk, que é executiva da Sinditur, uma das entidades aqui do município, e também é uma das desenvolvedoras da plataforma Flutua. Lisa, bem-vinda ao TV Câmara. Bom dia, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho das tendências e dos resultados que a gente alcança enquanto entidade representativa e dizer que é uma honra realmente estar aqui com vocês hoje. E Lisa, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso panorama turístico, né? Lisa, julho é um dos meses mais intensos aqui para o nosso turismo, né? A gente sabe que é época de férias de inverno, época que as escolas param, vários pontos do Brasil param também. E como que o Sinditur vê esse movimento para a Serra Gaúcha? Na verdade, a gente já faz algumas ações com as empresas que estão conosco, justamente para identificar as férias coletivas de determinados estados, que são estados chaves para nós, como Santa Catarina, São Paulo, próprio Rio Grande do Sul. E aí a gente vai identificando essas tendências de quando que os filhos vão estar em período de férias para conquistar a família, para vir conhecer o destino. E sim, julho desse ano é um mês que está sendo um mês muito bom. Nós estávamos com uma expectativa de alcançar um número de previsão de ocupação e a gente já alcançou um pouquinho antes do previsto, né? Eu brinquei antes contigo que tinha várias pessoas perguntando: será que a gente já chegou a 70% de ocupação em julho? E sim, a gente já chegou, mesmo ainda tendo uns dias aí pela frente. Julho é um mês bem interessante mesmo, né? Eu acho que sempre a gente começa a pensar em São Paulo, né? Porque São Paulo ele começa as férias um pouco antes que a gente, né? Uhum, Eles uhum, têm, acho que uma semana antes que isso. nós, a gente já começa a ver o nosso turismo crescer. E como é que a entidade vê a previsão turística até o final do ano, né? Pensando que a gente tem aí vários eventos pela frente, né? Festival de cinema agora em agosto, a gente tem a chegada do Oktober, né? Esse ano aqui, Festival de gastronomia, Festival de publicidade também e o nosso querido Natal Luz. Como é que a entidade está prevendo assim o final do ano para a gente? É um cenário que a gente identifica como otimista. Entretanto, cada época do ano a gente está fazendo diversas ações para fazer com que o turista de fato fique aqui e fique por mais dias, né? O importante é a gente sempre olhar pelo período de permanência dele aqui, porque quanto mais tempo ele estiver no destino, estiver na cidade, mais experiências ele vai é, realizar. Então, se um turista fica um dia ou aquele turista que é passante, ele acaba tendo uma quantidade reduzida de experiências. Agora, se ele fica mais tempo, a gente consegue encantar ele para novas visitas, inclusive. Então, o objetivo sempre é fazer com que ele fique mais tempo, também porque a gente representa a hotelaria, então para nós é vantajoso que ele se hospede aqui. Então, ele se hospedando, ele acaba ficando, né, mais tempo e se encantando ainda mais pelo destino. A minha próxima pergunta seria basicamente isso que tu falou, que eu ia falar sobre os impactos significativos da alta temporada bem sucedida para a economia local, né? E é exatamente esse encantamento do cliente, que ele volte, né? O turista, o visitante, enfim, ele tenha Gramado como um xodó para voltar várias vezes ao longo dos anos, enfim, ou até no mesmo ano, né, Elisa? E quando a gente pensa naquele turista que nos visita e que logo depois já quer agendar uma nova visita para a cidade, a gente pensa assim, olha, a gente fez o trabalho de casa muito bem feito. Esses eventos que vão acontecer e esses momentos diferentes para a cidade acaba sendo mais uma forma da gente poder chamar o turista para uma experiência diferente. Festival de cinema é um ícone, né? Então é um período que a gente já tem uma grande movimentação, principalmente nos finais de semana, mas a gente consegue encantar cada vez mais com esse olhar do glamour da cidade. Eventos novos que vão acontecer, como a Oktober, como o evento Gaúchos, que agora é a segunda Sim, sim. edição, né?
são eventos que vão trazer a possibilidade de um olhar diferente para a cidade, do que aquele turista já estava acostumado, porque a gente também tem aqueles que vieram para Gramado várias vezes. E hoje a abrangência do Sinditur não é só Gramado, né? Ela atende várias outras cidades da região também, né? Quais são as cidades que vocês atendem? Nós atendemos 4 cidades, que são Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. E a união dessas cidades eu acho bem importante, inclusive por conta desses eventos, né? Que nem agora em Canela está acontecendo a Festa Colonial, a gente também teve há pouco tempo em São Francisco a Festa do Pinhão. Acho que, se eu não me engano, Nova Petrópolis também tem alguns festivais nessa mesma época do ano. E o Flutua, ele analisa também esses dados para essas cidades, para ver o geral impacto de turistas, porque, querendo ou não, esses turistas que vêm para a festa colonial ou vêm para a festa do Pinhão também acabam passando por Gramado, né? O público que fica na hotelaria é sempre um público que eu diria mais qualificado, para a gente identificar essas tendências de comportamento e também de entrega e o que ele vai fazer no destino e nas cidades vizinhas. Hoje o Flutua analisa as cidades de Gramado, Canela e Nova Petrópolis. São Francisco de Paula a gente ainda não tem uma quantidade de empresas da hotelaria que pudesse fazer com que o dado fosse preciso. Então, a gente analisa por enquanto esses 3 destinos. Mas falando enquanto Flutua, que é algo bem importante assim de compartilhar, o Flutua está expandindo para outros mercados. Nós tivemos a confirmação do Sebrae do Rio Grande do Sul de que não existe um sistema tão diferente, eu diria, no mercado como o Flutua. E muito efetivo, não só diferente, ele é muito efetivo também, né, Elisa? Efetivo, e eu brinco, assim, que o Flutua é um sistema que foi criado por uma entidade que tem como objetivo facilitar a vida dos empreendedores. Não é um sistema que foi criado como iniciativa privada e que vai, né, ter como objetivo lucro. Não. Tanto é que a gente não cobra dos associados para eles estarem na ferramenta. Então, é algo completamente diferente. E foi isso também que fez com que a gente tivesse a possibilidade de integrar nos sistemas de gestão, né? Nesses vários sistemas que existem no mercado e todos eles compreenderem a importância da instituição e a importância da gente fazer com que isso fosse possível. Ontem mesmo a gente estava em uma reunião e aí questionaram assim, mas como que vocês conseguem os dados? Porque todo mundo tem receio de compartilhar. Como assim alguém vai saber que eu tenho X%? Ou, enfim, quando alguém pergunta, demora para responder, ou, enfim, a gente pode trazer vários exemplos. Isso acontecia com a gente também. Mas quando a gente criou a ferramenta, a gente entendeu que o mais importante da instituição era a credibilidade que nós tínhamos. É verdade. E essa credibilidade, ela foi traduzida com o que a gente alcançou em números. Eu conto sempre que o nosso sonho era ter 30 hotéis conosco em um ano. Esse número triplicou. E mês que vem a gente completa 2 anos do projeto em operação. Então hoje você já tem mais de 90 hotéis. Já, bem mais, 100 e poucos hotéis. Já quadriplicou ali o número. Já quadriplicou. E o legal, assim, é que os restaurantes, né, a gente está falando de uma base, de uma estrutura que nós analisamos a hotelaria, mas o dado da hotelaria, por ser um dado tão importante como tendência, ele faz com que a gastronomia consiga identificar padrões de comportamento e a gastronomia como um todo, os atrativos também consigam. E até é engraçado, assim, a gente comentar, nós não representamos as lojas, né? Sim. Mas todas as lojas de chocolate são nossas associadas. E eles dizem assim, encontra uma forma de eu poder ser associada do Sinditur. Daqui a pouco no meu KNAI ou alguma coisa assim, porque eu tenho restaurante e eu quero muito fazer parte disso, porque eu vou auxiliar na tendência do meu local de trabalho, né? E teve até várias situações, um exemplo é o secretário de turismo de Nova Petrópolis, que a gente soube sem querer, que ele já utilizava a ferramenta quando ele era gestor da Prava de Chocolates. E aí, em uma apresentação, ele disse, não, eu já sei como é o sistema, porque eu usava para análise. E aí a gente para pensar assim, não é um sistema que a gente deixou pro Sinditur ter as informações. É um sistema que a gente criou para que os nossos associados pudessem utilizar quando eles desejarem. Tanto é que todas as empresas que estão ali na ferramenta, cada uma tem o seu login.
Tu não precisa ligar pra Lisa. Lisa, como é que tá a movimentação? Adoro que me liguem, que me mandem mensagem. Mas não precisa estar ali o tempo todo, e ela é uma plataforma muito intuitiva, né? muito. Acho que eu fui em algumas apresentações, inclusive foi naquela que teve agora na Gramado Summit, ali também escutei tu falar um pouco, e é uma plataforma muito... Ela, é que dados é uma coisa muito complexo, né? A gente acha que dados é muito complexo, mas ali quando a gente olha a plataforma, ela é bem intuitiva, ela é simples, né? Inclusive agora eu ia te fazer uma pergunta que a gente está aqui falando do Flutua, mas a gente não explicou ainda para o nosso público o que é o Flutua, né? Conta um pouquinho pra gente o que é o Flutua e o porquê que ele é tão importante para o nosso setor. A gente já acabou falando ali porque ele é tão importante que ele faz com que o dono de lojas ou dono de hotéis consiga ser mais efetivo na hora de fazer você vai explicar melhor que eu. Vamos lá. Primeiro, desculpa, a gente deveria ter feito essa introdução. Né? Perdão, ouvintes. O Flutua é um sistema que foi criado e ele tem como objetivo analisar a movimentação através da hotelaria. Simplificando, a gente faz uma integração com os hotéis que desejam fazer parte do projeto, e aí, a partir dessa integração, a gente tem os dados de taxa de ocupação, destino emissor, tempo de permanência, perfil do turista, de forma automática. Então, a gente não precisa que aqueles hotéis todos os dias façam o preenchimento de alguma pesquisa ou nos informe como está a operação. Claro que nas etapas anteriores a isso, a gente tem todo tipo de contrato de sigilo e confidencialidade, a gente explica como é que funciona a parametrização dos dados, mas superada essa etapa inicial, e vale ressaltar que uma definição do Sinditur foi que somente hotéis e pousadas pudessem entrar no sistema depois de que eu fizesse a apresentação presencial ou online, para que eles se sentissem cada vez mais seguros em estar no sistema. Um dado bem importante, e eu sempre digo isso, que mais importante do que ter novas empresas é manter as que já estão conosco. Desde o início do Flutua, a gente não teve nenhum hotel se sentindo desconfortável e pedindo para sair. Então, todos esses que acreditaram na ideia, na concepção do projeto lá no início, eles se mantêm conosco. Claro, existem várias situações que a gente vai atualizando dados com a sugestão dos próprios empresários, como novas informações que até hoje a gente não colocava na ferramenta e que pode vir a ser possível. Mas, em resumo, é isso. A gente tem um sistema que foi criado por nós, do zero. Não existe esse sistema em outro local do país. Existem, sim, da iniciativa privada, até sistemas de RM para poder fazer toda a análise de revenue, enfim, mas são situações um pouquinho diferentes. E aí, com esse dado, né, com essa informação, a hotelaria consegue fazer padrão comparativo, que a gente chama, analisar a sua cesta competitiva, sem nunca saber o dado do colega, e os demais setores, sejam eles restaurantes, parques ou o comércio, consegue visualizar a informação de como que está a previsão de ocupação e também qual é o destino emissor para poder se preparar, seja com compra de insumos, seja com folga coletiva, seja com reformas. Então, é um mercado grande aí. Eu, como profissional, tanto de comunicação e marketing, quando eu fiquei logo nas suas primeiras apresentações do Flutua ali, eu fiquei pensando na questão do tráfego pago, né? O quanto isso pode ser, a gente consegue ser mais efetivo na hora de fazer uma campanha destinada para tal. Eu sei que tá vindo muitos turistas de São Paulo, então eu sei que eu vou precisar direcionar as minhas campanhas para São Paulo, sabe? Exatamente. E que nem ali, você tem hotéis e pousadas, né? Mas também a gente tendo esse dado, né, a gente consegue com que restaurantes consigam divulgar o seu através ali das suas redes sociais, né, através das suas campanhas para aquele destino específico, para São Paulo, para o Rio, enfim. Quando eu conheci a plataforma, eu fiquei pensando nessa questão do marketing, né, que aí a gente fica ali, a gente já sabe para como ser mais efetivo na hora de realizar as campanhas, né? Eu diria que uma das coisas do projeto também, e que é importante compartilhar sobre isso, foi que a gente teve desde o início muito apoio das instituições que são o Sebrae e o Sicredi. E quando nós criamos o Flutua, a ideia não era somente ter dados, porque o dado, pelo dado, é um número.
Agora, se a gente sabe o que faz com ele, muda completamente a administração de um local. Então, todos os meses a gente faz treinamentos específicos para os nossos associados com um time de consultores do Sebrae, que trabalha tendências, que trabalha como fazer o tráfego pago, qual é o mercado que eu devo atingir, como que eu devo diminuir daqui a pouco a minha quantidade, no caso da hotelaria, de vendas através das OTAs, porque com essas ferramentas eu pago um comissionamento alto e eu preciso investir mais na minha central de reservas para eu conseguir ter um maior fluxo de caixa no meu local. Como que eu devo utilizar enquanto atrativo turístico as informações do Flutua para saber qual é o dia que eu posso dar folga coletiva ou fechar, porque muitos parques acabam fechando num dia da semana. Então, sabendo que nessa semana, a terça-feira é o dia com maior fluxo, eu vou fazer na terça. Na terça. E a gente tem muito disso, né? Muitos locais acabam fechando no dia da semana e era muito no que eles visualizavam de mercado. Eu lembro que uma época a maioria dos nossos parques aqui fechavam nas quartas-feiras. Uhum. Só que daí se tinha um turista que na quarta-feira tu não encontrava nenhum parque fechado, tu não encontrava nenhum parque aberto, todos fechados, né? Então Isso é muito legal, assim, tem parques que tem parques específicos assim que a folga coletiva é na quarta-feira. E aí, quando eles começam a ver que a quarta-feira vai estar com movimento, eles não dão folga coletiva e dão uma folga só para o colaborador para cumprir o regime, enfim, né, trabalhista. E aí depois eles dizem assim, ai, valeu a pena, porque realmente a gente ia ter bastante turista que estava procurando no negócio. Mas atualmente é bem poucos parques que trabalham com essa questão da folga. Não, na verdade, a grande maioria trabalha, mas nessa época do ano é full time. E o Flutua, então, já tem 2 anos, né, de atuação. E a plataforma ela vem se expandindo cada vez mais, né, Lisa? E vocês pretendem colocar outros segmentos dentro da plataforma, que não seja só hotéis e pousadas? Sim, a gente está expandindo. Na verdade, no mês de agosto a gente completa 2 anos e a gente está expandindo para outros destinos. A gente já fechou com o Sebrae do Espírito Santo e a gente vai fazer nas Montanhas Capixabas. Olha, que legal. Esse processo também de convencimento. E nas reuniões e nas idas a Brasília, inclusive com o presidente, né, o Cláudio, a gente está negociando com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação para que outros destinos também possam ter um Flutua, porque hoje, a nível nacional, as instituições representativas não têm essa informação e acabam, muitas vezes, fazendo da forma que nós fazíamos até então também, que é ligando, mandando Google Forms ou, enfim, WhatsApp, meios de contato assim, que acaba gerando um trabalho, né, e acaba, muitas vezes, fazendo com que aquele dado não esteja 100% correto, porque o empreendedor, às vezes, não conseguiu confirmar no seu sistema e disse que estava 70%. Um exemplo. E sobre sobre integração em outras praças, o que é importante salientar? Quando a gente vai falar de turismo, se a gente for fazer uma analogia entre nós, turistas, quando eu defino um destino que eu vou viajar, se é um destino mais próximo, eu acabo fazendo já a reserva do hotel. Se é um destino mais longe, eu faço a compra da passagem aérea e a reserva do hotel, certo? Sim. Depois eu vou ver se eu vou conseguir conhecer o restaurante X, o parque Y, e vou ver também como é que foi o tempo para eu administrar ali, o tempo que eu tenho da minha viagem. Vários associados já pediram, é uma demanda que a gente tem muito, de fazer uma integração com os parques. É um futuro que a gente vem trabalhando, mas não é algo que hoje a gente enxerga no mercado que vá trazer informações assertivas para previsibilidade. E aí, o quão importante é o Flutua, né? Se a gente analisa dado passado somente, a gente tem uma série de dificuldades que podem vir a acontecer, como exemplos claros da pandemia e das enchentes. Se eu olhar a tendência... Muda os públicos, né, também, né? Já é um dos principais pontos, né? Que na pandemia a gente teve um público muito mais elitizado, né? Até porque as fronteiras do Brasil estavam fechadas, né? Então, era um outro público que estava vindo para cá. Nas enchentes, a gente teve um público muito de pessoas gaúchas vindo a Gramado, né? Claro, do pessoal que vem, mas vamos pensar assim, as enchentes aconteceram em maio do ano passado, certo? Isso. Se a gente fosse olhar abril,
eu estando em 1º de maio e eu olho para abril, eu tenho uma tendência de como é que estava se comportando o turismo. Teve as enchentes. Nada daquilo mais funciona. Muda tudo, né? Mudou tudo. Um outro parâmetro. Então, eu olhar para o passado faz com que eu aprenda com os erros. Sim. Faz com que eu crie ideias e pense em soluções. Mas eu preciso olhar para o futuro que já está acontecendo, porque ele já está acontecendo. Porque se eu tenho pessoas que reservaram, o futuro já está aí. E aí, a partir disso, eu vou conseguir me preparar melhor. Tanto é que nas enchentes não teve só aquelas empresas que fecharam para, enfim, poder ajudar os colaboradores. Teve grupos que se uniram para conseguir atender os hóspedes do colega, para poder fazer a folga coletiva ou para poder trabalhar dessa forma até retornar à operação com maior tranquilidade nas rotas. Então, é isso, assim, eu saber que eu tinha uma previsão, né, maio do ano passado, de ter 40% de ocupação, e de um dia para o outro, depois do que aconteceu, eu tenho 10%. Então, o futuro, ele muda. Sim. Hoje a gente está falando, né, de ocupação de julho em 76%, né, esse é o número. Mas no dia de hoje, amanhã, a gente pode alcançar um número maior, ou a gente pode reduzir um pouquinho, porque hoje a gente ainda não finalizou o mês. Então, o futuro vai mudar. Vai. E se a gente consegue utilizar algo que eu diria que é um dos únicos locais que a gente vai poder ter essa programação, é o que faz com que a nossa decisão seja mais assertiva. Então, locação por temporada, que seria um mercado que a gente poderia trabalhar com previsibilidade também, por conta das reservas, não é a atuação do City Tour, mas é um mercado pequeno, perto dos hotéis. Sim. Lisa, mas os dados do Flutua são dados confiáveis? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Assim, quem não tá no sistema, né, gente? Então, antes de entrar, as pessoas começam a te fazer essas perguntas, né? É que gestores de hotéis, pousadas, devem ter muitas dúvidas também, né? A gente também tem. A gente sempre vai ter Todo mundo tem dúvida, né? dúvidas. Dados é uma coisa que a gente sempre vai ter. Eu tô fazendo um MBA em marketing e estratégias digitais, e aí vários momentos a gente tá ali falando sobre dados, e é sempre uma coisa que a gente vai ter dúvidas, né? Se a gente não tiver dúvidas, tá errado. Eu também concordo contigo. Então, assim, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de se pode se basear nos dados do Flutua ou não. Por conta da alocação de temporada, sim. Que a gente não analisa esse dado, mas a grande maioria dos turistas acabam escolhendo a hotelaria e não o aluguel de temporada. São alguns dos mercados que escolhem o aluguel de temporada, mas, enfim, analisar por tendência, a gente vai continuar com o setor que a gente representa, né? E sobre os hotéis, né? O que eu diria para vocês? Para a gente conseguir analisar um destino, a gente precisa ter empresas de portes diferentes e de localizações diferentes também. O Flutua tem empresas com 4 unidades habitacionais, a gente está falando de 4 quartos. Nossa. E a gente tem o maior empreendimento hoteleiro da região, que tem 583. Então, assim, eu acho que isso resume que a gente é muito eclético e todas as empresas... E muda também o público, né? De um empreendimento de alguém, de um público que procura um empreendimento de 500 quartos, para alguém que procura um lugar que tem 4 quartos, mais reservado, uma coisa mais íntima. E é essa a análise, assim, se eu buscar informações somente de um setor, somente de uma categorização, eu vou ter uma análise de mercado. O Flutua pega empresas, falando aqui no caso de Gramado, empresas que ficam na região central da cidade, de pequeno, médio e grande porte. Tem empresas que ficam lá no bairro Carazal. Sim. Empresas que ficam vamos pensar assim, no Planalto, no Bavária, ou aqui na Carniel. Que liga ali Canela Gramado também, né? Na Avenida, no Carniel mesmo, como tu disse. Então, a gente tem diversas localidades, diferentes portes, e aí unindo todos esses elementos que a gente consegue ter uma média mesmo de informação. E algo bem legal, assim, dos empreendimentos, né? Quando a gente fala em dado, de compartilhar, enfim, as pessoas têm dúvidas sobre a confirmação do dado, né?
E aí a gente começa a traduzir as dificuldades que a gente encontra enquanto flutua e traz para os gestores, olha, muitas vezes a gente não tem toda a informação de destino emissor, porque provavelmente o recepcionista não está cadastrando da melhor forma possível. Não, mas o Flutua está errado. Não, não está. É a extração do teu empreendimento que não fez o cadastramento correto. A gente poderia simplesmente entender que essa é uma tendência do mercado, isso acontece em todos os mercados, não somente aqui, mas até em outros países, ou a gente pode trabalhar para que as pessoas entendam o seu papel nessa constituição. E aí a gente fez treinamentos, inclusive, focados para recepcionistas de hotéis, para que eles entendam que o dado que ele cadastra quando o cliente dele faz a reserva ou quando o cliente dele chega ali para fazer o check-in, é o que vai nortear todas as estratégias do destino. E aí aquele colaborador se sente parte. Ele entende que o processo ele acontece por muitas mãos. E a mão dele é fundamental para que tudo isso aconteça e essa união prevaleça. Então, o Flutua é um pouquinho do trabalho de cada um que consegue trazer esses dados e nos gerar muitas informações. Agora, para a gente se encaminhando agora para o final, Liz, eu queria te fazer uma pergunta. Como que o Flutua ele pode ajudar o poder público na hora de tomadas de decisão? Olha, eu vou trazer um exemplo de uma situação que aconteceu. Na Páscoa, nós já sabíamos que a Páscoa seria um movimento bem significativo. Eu lembro muito dessa notícia. E eu acho que, além da Páscoa, a gente teve um feriadão que eu lembro que o Flutua já disse, ó, vai lotar a cidade. Se prepare. Eu confesso que eu não sabia, porque era muita gente. Então, o que acontece? Eu acho que essa é a parceria que a gente consegue criar e fortalecer cada vez mais. Mas como a gente está trabalhando previsibilidade, o que aconteceu nesse caso, para traduzir para os ouvintes, assim, para ficar mais fácil também a percepção de como que a gente pode ajudar no macro. A Páscoa, todo mundo sabe que é um período de maior movimento, certo? Mas nós identificamos que estávamos com uma previsão de ocupação de 84% 10 dias antes da Páscoa. E aí esse número significa que 84 não vai ser nada perto do que a gente poderia atender. Às vezes, percentualmente, pode ter pequenas mudanças, mas na quantidade de pessoas que vão estar conosco é algo muito maior do que a gente consegue visualizar em outras épocas. Ou seja, nós encaminhamos um ofício para a prefeitura, né, conversamos com o prefeito, também com o secretário de trânsito, para que houvesse mais fiscais, né, e mais guardinhas nas ruas, nas rotatórias, para que não ficasse trancado tanto a cidade. É um dado que foi trabalhado para que as pessoas não ficassem presas no trânsito e não acontecesse que nem o Theo, que queria ficar em casa para não ter que ficar tanto tempo, né, no trânsito para se deslocar. Da mesma forma, a gente comunicou a Brigada Militar. Então, o Batalhão de Operação Turística, se a gente for recordar desse momento, quem estava nas ruas, enfim, acabou vendo muitos policiais ali, muitos em locais estratégicos, para trazer mais esse olhar de segurança. Sim. A gente sabe que vai ter movimento, a gente sabe que vai ter mais pessoas, e as pessoas que estão aqui, elas precisam entender que o nosso destino, além de ser encantador, ele é seguro. Então, essa parceria foi se consolidando, tanto é que a Brigada Militar ela faz as análises de solicitação de maior quantidade de efetiva através do Flutur. Ah, que legal, então, não sabia desse. É legal, né? E aí, eu preciso de reforço, porque a gente sabe que vai ter movimento. Mais movimento, mais pessoas. O que funciona no geral, que é isso que a gente quer auxiliar, né? Se a gente tem mais pessoas aqui, significa que vai ter mais trânsito, significa que talvez mais pessoas vão precisar do hospital, mais pessoas, enfim, vão precisar de outros serviços também, que é do poder público, né? Às vezes um postinho, enfim. Exatamente. Então, tudo gira em torno do turismo aqui na região. E eu digo assim, quando as pessoas reclamam do turista, gente, não façam isso. Porque assim, quanto mais pessoas a gente tiver aqui, mais movimento a gente vai ter na economia, e isso acontece de uma forma muito rápida. Se a gente tem mais turistas aqui, a gente tem mais movimento nas empresas que, consequentemente, vão estar contratando mais ou vão estar pagando mais para esses colaboradores, que vão conseguir consumir mais
seja no mercado, seja nas lojas, seja em qualquer outro local, e a economia toda do destino vai ser mais rápida. O turismo é um dos setores mais ágeis, né? Se a gente for pensar no agro, se a gente for pensar na indústria, enfim, qualquer outro setor, é um período maior para conseguir ter, de fato, aquele retorno financeiro. E o turismo, se a gente tiver um grande fluxo hoje, a gente já tem dinheiro em caixa hoje mesmo ou amanhã. Isso também significa para a própria administração pública, porque se a gente tem mais movimento, a gente tem mais impostos sobre os serviços, né? A gente está falando de ISS, que consequentemente a prefeitura vai ter mais recurso no mês seguinte e vai conseguir fazer mais ações para a própria comunidade. Então, quando visualizarem que tem bastante movimento, pensem que bacana que é a gente estar com um destino que as pessoas vêm para cá para se encantar. E que honroso é eu fazer parte de uma cidade que muitas pessoas escolhem para passar o seu momento de lazer. Eu vivo nesse lugar. Então, criar esse sentimento de pertencimento também é muito importante para a comunidade. A gente vive numa cidade que é muito amada, né? As pessoas gostam daqui, as pessoas voltam aqui porque se sentem acolhidas, se sentem bem recebidas, né? E a gente analisa, né? A gente está falando aqui de análise daquele público que vem para cá e daquele público que vem para cá mais vezes. A gente começou nessa conversa até falando disso. E nós que moramos. Que incrível é transmitir a segurança que é estar nessa cidade. De poder estar tranquilo na rua andando com o seu celular, de poder fazer com que o momento de lazer de outros, né, que daqui a pouco planejaram uma viagem um ano inteiro, né, fosse um sonho mesmo, porque eu atendi essa pessoa. Então, olhar para Gramado é olhar com carinho e olhar com emoção. Eu amo o que eu faço e eu estou traduzindo um pouquinho do que eu gostaria de receber quando eu estivesse no meu momento de lazer em outro destino. E deixa eu te pedir, tem como a gente ver um spoiler de como que vai estar os próximos meses? Tipo, vamos botar setembro, então, que a gente tem aí uma época que a gente vai ter um festival, a gente também tem o feriado do 20 de setembro, que é uma época que vai vir um público mais gaúcho, mas também a gente recebe muitas pessoas de fora, né? A gente já tá, vamos ter esse ano outubro, já vamos estar num pré-natal luz. Eu sempre digo que é importante a gente analisar os dados diariamente aqui do Flutua, porque todos os dias a gente atualiza. Mas hoje, para setembro, a gente tem um maior público que já reservou, né, pessoal? Que a gente só fala de reservas efetivadas vindo de São Paulo, das cidades de São Paulo, capital, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Ribeirão Preto e por aí adiante. Então a gente vai ter um público bem paulista por aqui. Um público bem paulista e depois, é claro, o próprio gaúcho que vai estar aqui conosco e daí a gente tem uma quantidade bem diversificada de outros destinos como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, enfim, a gente tem diversas localidades nos prestigiando já na época de setembro. Isso é o dado de hoje. Né? Então, amanhã pode ser que a gente tenha uma grande quantidade de cariocas, por exemplo, reservando, e aí o dado vai atualizando. E daí o dado vai mudando. Vai mudando. E o número de ocupação, a gente... Assim, hoje, Theo, se a gente for analisar, a gente está com cerca de 40% de ocupação para setembro. Hoje, pra gente estar gravando no dia 22 de julho, às 9h53 da manhã. Então, a gente está vendo, e qual que é o número de ocupação, Elisa? Previsão de 40%. Previsão de 40% de ocupação. Que já é um número muito expressivo, se for parar para pensar que a gente está há alguns meses, 4 meses ainda até setembro, né? 4 meses? 2. Não, 2 meses, desculpa. Na verdade, a gente tem os dias ainda de julho e o mês inteiro de agosto, né? Um mês e pouquinho. Mas assim, o dado pode ir modificando muito, como daqui a pouco ele pode ter pouca flutuação. O nome do projeto significa Flutua, é uma das coisas que a gente não falou. Fluxo turístico atualizado. A gente está sempre atualizado com a informação que a gente alcança aqui. Mas algo bacana da gente trabalhar é que em setembro a gente vai ter o maior perfil de casais. Então, vamos colocar uma pilcha, né, nesses casais aí. Nesses casais aí, vamos torná-los gaúchos por um tempo. Gaúchos por um tempo. Então, esse é um dos grandes
diferenciais, a gente falou algumas vezes, assim, até nos treinamentos do Cinditur, que quando a gente identifica, fazendo compilações com outros sistemas também, né, como previsão do tempo, se a gente sabe que no próximo final de semana vai ser um período chuvoso e a gente vai ter bastante família aqui, porque a gente analisa o perfil, as lojas devem investir em colocar na vitrine os guarda-chuvas para as crianças. Porque a estratégia passa também por isso. O que, que eu preciso agora? Então, Já muitas coisas que podem vir a acontecer a partir da análise de dados. setembro já é uma época, então, para que algum dono de restaurante, enfim, já estiver assistindo a gente, fazer campanhas pensando em casal, né? Noites românticas, porque sabemos que hoje o dado nos diz que teremos mais casais aqui na Serra Gaúcha. Em setembro. Em Mas setembro. amanhã esse número pode mudar. Pode mudar, né? Então, por favor, entre em contato conosco. Lisa, quero te agradecer pela tua presença, por estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre o Flutua, sobre turismo, que é o maior setor aqui da nossa cidade e tão importante para a gente. O turismo ali é a nossa base, é o nosso pilar que nos mantém no chão, né? Eu sei que tu é uma das pessoas que mais entende do assunto aqui na cidade. Fico muito agradecido por tu topar estar aqui, topar essa entrevista. E sempre que quiser, a Câmara está à disposição, tanto tua quanto do Sinditur, para trazer informações, conversar com a gente um pouco mais sobre o trabalho que a entidade realiza tão fortemente aqui na nossa região. Para nós é uma honra. Muito obrigada pelo convite, Theo. E a gente está sempre à disposição para auxiliar a comunidade, traduzir um pouquinho das ações que a gente realiza. Claro que a gente tem uma representação, né? Então a gente representa os empresários da região, mas sem os colaboradores desses empresários não existe empresa, sem esses colaboradores não vai ter munícipes, né? Então é uma constante assim que a gente precisa sempre olhar, estar muito atento. E realmente é uma honra a gente representar um destino tão forte, um destino tão incrível e saber que existem muitas pessoas fantásticas trabalhando no turismo e pensando no turismo. E a Câmara de Vereadores de Gramado é um elo entre todos aqueles que falam a respeito disso e o que, que a gente pode fazer com essas falas, com essas ideias e com essas soluções que muitas vezes podem ser alcançadas. Então, enquanto Sinditur, enquanto na figura do presidente Cláudio e dos diretores também, nós estamos sempre muito honrados em sermos ouvidos. Muito obrigado. Eu quero agradecer também ao público que nos assistiu, tirou esse tempo aí para ouvir um pouquinho sobre dados e sobre turismo. A gente fica por aqui e eu te espero no próximo TV Câmara. Um grande abraço e até mais.